Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que por iniciação do anjo, vemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos encontramos para meditar a liturgia da 30ª semana do Tempo Comum, na sexta-feira. Seguimos com o Evangelho de São Lucas, que hoje nos apresenta. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. E eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus. A lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e despediu. Depois lhes disse: se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo, mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder isso. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimo irmão e irmã, vemos Jesus que vai à casa do chefe dos fariseus. Não sabemos se era amigo ou inimigo, se admirava Jesus ou não. Sabemos o que aconteceu ali ao longo do texto, mas não temos esta noção do que realmente pensava estes fariseus, o chefe dos fariseus que o acolheu. Sabemos que estavam observando, tentando pegar algo de errado em Jesus. E Jesus pergunta: poderíamos trocar? É permitido fazer o bem em dia de sábado? Colocando assim a lei do amor acima de tudo, recordando os fariseus que o importante é realizar a obra de Deus, fazer o bem como Deus faz o bem sempre, sem descanso. E realiza primeiro o milagre para depois fazer a segunda pergunta. Ele cura este homem, o liberta da enfermidade que o atormentava há tanto tempo. E a pergunta de Jesus, a segunda, quer dizer o quê? Aquilo que vos é mais caro, no sentido daquilo que tem mais valor, se cai, vocês não retiram em dia de sábado? E vemos que não é uma questão de valor financeiro, mas sim de valor sentimental, valor do coração. Hoje com boi custa mais um filho. Quanto mais não custa, quanto mais valor não tem. Então Jesus chama a atenção, demonstrando a questão daquilo que está ao coração de cada um. Se aquilo que é caro ao teu coração, a tua vida, caísse no poço, você não retiraria? Não faria o bem? Ou por causa, arrumaria uma desculpa, poderíamos dizer, para não fazer o bem? Aqui é a questão que Jesus encerra hoje o Evangelho para nós. Nós, irmão e irmã, arrumamos desculpa para não realizar atos de amor, atos de bondade, somente porque é esse ou aquele, ou porque me criticam, ou por causa disso ou daquilo. Recordemos, o bem somente é realizado quando unido àquilo que Deus ensina ser o bem. Porque hoje há diversas coisas
que a humanidade ensina ser algo bom e que não é. Por exemplo, tirar a vida de uma criança no ventre de sua mãe não é um bem que se faz para alguém. Não, tirar a vida jamais é um bem. Então, evitamos fazer e realizar obras de caridade, obras de amor, obras que levam a Deus por respeito humano ou porque queremos arrumar desculpas para não realizar algo que realmente sabemos deveríamos fazer. A resposta de Jesus foi com um sinal de cura, primeiramente, para recordar que o bem se faz sempre, a todo momento, a todo instante. Nós, irmão e irmã, temos feito também o bem em todas as circunstâncias. O Salmo 147 nos diz: glorifica o Senhor, Jerusalém. E mais adiante, diz o Salmo, anuncia a Jacó sua palavra, seus preceitos, suas leis a Israel. Nenhum povo recebeu tanto carinho, a nenhum outro revelou os seus preceitos. Como glorificamos o Senhor? Com aquilo que está dito no Salmo, mas de modo especial, que acabamos de escutar ao final. Reconhecendo os seus preceitos, suas leis, que, como bem recordamos, estão fundadas na caridade como já meditamos tantas vezes, não a simples filantropia, mas a caridade autêntica que leva o amor de Deus, a presença de Deus aos demais. E viver também os seus preceitos, seus ensinamentos. E assim, temos glorificado a Deus com nossas vidas, com nossa existência. Por fim, a primeira leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, não estou mentindo, mas em Cristo digo a verdade, apoiado no testemunho do Espírito Santo e da minha consciência. Tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua, a ponto de desejar ser eu mesmo segregado por Cristo em favor de meus irmãos, os da minha raça. Eles são israelitas, a eles pertencem a filiação adotiva, a glória, as alianças, as leis, o culto às promessas e também aos patriarcas. Deles é que descende quanto à sua humanidade, Cristo, o qual está acima de todos. Deus bendito para sempre. Amém. Vemos aqui São Paulo dando testemunho através do Espírito Santo, se apoiando no Espírito Santo, com tristeza de seu povo, aquele a quem tudo foi dado por primeiro, para que toda a humanidade pudesse chegar ao conhecimento de Deus através deles, não se converteram a Cristo. Recordemos, Paulo, por primeiro, foi instrumento para a conversão do seu povo, porém, não escutaram a Paulo, não quiseram se converter ao Cristo, não quiseram abandonar aquilo que para eles havia de mais sagrado. Mas por quê? Por quais motivos? Reconheçamos o povo daquele tempo, ainda como tantos na humanidade hoje, não reconhecem o Messias. Não reconhecem que o Messias já veio e que nos indica o caminho da salvação eterna para o Pai. Essa é a tristeza de Paulo. Mas Paulo também recorda que, segundo a sua humanidade, Cristo descende de seu povo. Segundo a humanidade de Maria, justamente uma mulher judia, que viveu a lei, que viveu total amor a Deus. E então, é como Paulo recordasse isso com tanta tristeza, mas também ao mesmo tempo, de um certo modo, continuasse a insistir com sua oração, com sua intercessão, para que eles chegassem ao conhecimento da verdade, a qual continuavam cegos. E assim, São Paulo também recorda a cada um de nós que o mesmo pode acontecer conosco, enquanto povo cristão.
Enquanto aqueles que receberam a verdade do Evangelho, os sacramentos de Jesus Cristo, a filiação adotiva pelo batismo, a lei do amor dada por Cristo, a raça, digamos, poderíamos dizer, a santidade a qual somos chamados a viver, não uma raça enquanto um povo, mas quanto o povo escolhido de Deus que vive, e tudo isso também para nós corre o risco de ser um bloqueio para a ação do Espírito Santo, para a ação da Trindade, para o reconhecimento de Cristo em nossas vidas. Cuidado, olhemos, estejamos atentos, porque talvez tudo aquilo que recebemos, se nós não sabemos viver na intimidade com Deus, e a conversão sincera, como Paulo viveu, reconhecendo tudo aquilo que as Escrituras nos dizem e que pedem a nós viver também para a nossa salvação, também nós corremos o risco de nos cegarmos e de perdermos a oportunidade que Deus nos dá de nos salvarmos. E nós, irmãos e irmãs, como temos vivido a nossa fé? Numa intimidade, numa relação com as três pessoas divinas, a Santíssima Trindade, como um mistério, uma graça que nos converte e salva a nossa vida? Ou simplesmente estamos deixando que tudo seja como, infelizmente, um filho que recebe uma herança e arrogante se acha o melhor, se considera o melhor e assim perde a oportunidade e perde tudo aquilo que tem por causa da sua arrogância e assim não reconhecendo quem é, não reconhecendo quem é Deus e não permitindo que Deus o transforme, perdendo o grande tesouro que nos foi dado. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude cada vez mais a reconhecermos as graças de Deus em nossa vida, o quanto continuamente em nós Ele realiza bem, o quanto Ele realiza todo o necessário para a nossa conversão. E assim, realizando também nós todos os atos de amor e caridade que o Senhor pede a cada um de nós, na nossa vida cristã, possamos viver cada vez mais aquilo que Ele nos ensina, para que, nos entregando e vivendo um verdadeiro amor, uma verdadeira relação de filiação adotiva pela Santíssima Trindade, possamos viver a santidade e um dia chegar à glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence. A bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.